Suas boas intenções pagam suas contas ou apenas disfarçam a sua ineficácia no mundo real? E se eu te dissesse que ninguém se importa com suas boas intenções, mas apenas com seus resultados? Pense nisso. Nicolau Maquiavel. Apenas mencionar esse nome é suficiente para evocar imagens de traição, manipulação e a face mais sombria da política. Durante séculos, a história o rotulou como um mestre do mal, um conselheiro de tiranos que pregava que os fins justificam qualquer meio. Mas essa é uma visão perigosamente superficial. A verdade é que Maquiavel não escreveu um manual de vilania. Ele escreveu o tratado definitivo sobre a realidade. Enquanto a maioria dos filósofos perdia tempo idealizando como o mundo deveria ser, Maquiavel teve a coragem fria de descrever o mundo exatamente como ele é. Um lugar onde a bondade ingênua é frequentemente punida e onde a sorte só favorece quem tem a audácia de domá-la. Ele entendeu que no tabuleiro da vida, ou você possui a estratégia para mover as peças, ou você é a peça sendo movida por outra pessoa. Eu mergulhei na obra desse pensador não para aprender a ser cruel, mas para entender as engrenagens ocultas que movem as relações humanas e o poder. E o que encontrei mudou completamente a minha forma de agir. Hoje, vou compartilhar com você as 7 lições mais brutais e necessárias que extraí de seus ensinamentos. Ao final deste vídeo, você terá abandonado a postura passiva de quem espera pela sorte e terá em mãos as ferramentas mentais exatas para ler as intenções alheias, proteger seus interesses e assumir de forma definitiva e estratégica o controle soberano do seu próprio destino. Vamos começar derrubando o maior clichê de todos. Provavelmente você já ouviu a frase: os fins justificam os meios, e imediatamente associou isso a alguém perverso, sem caráter. A ironia é que essa frase exata sequer aparece em O Príncipe, mas ela resume perfeitamente a primeira lição vital que aprendi: a necessidade absoluta do pragmatismo. Maquiavel me ensinou a arrancar as lentes cor-de-rosa do idealismo e a olhar para a realidade de forma crua. Ele dissecou a dinâmica do poder para mostrar que, na luta pela conquista ou pela manutenção do seu espaço, os resultados concretos importam muito mais do que intenções bonitas que não levam a lugar nenhum. Isso não significa que você deva sair por aí prejudicando os outros por esporte, mas sim entender que a moralidade convencional, muitas vezes, é uma armadilha. É um freio que te impede de fazer o que é necessário nos momentos críticos. A lição aqui é que a ética do mundo real é utilitária. Se você precisa tomar uma decisão difícil para proteger sua família, salvar sua empresa ou garantir seu futuro, a hesitação baseada no medo do julgamento alheio é o seu maior inimigo. O idealista hesita porque quer ser visto como bom. O estrategista age porque precisa ser eficaz. A inação mascarada de bondade muitas vezes causa mais danos a longo prazo do que uma ação firme e calculada. Portanto, a primeira regra do jogo é medir suas ações pela utilidade e pela capacidade de resolver problemas reais, e não apenas pelo desejo de agradar a todos o tempo todo. Isso nos leva diretamente a um dos confrontos mais fascinantes que travamos diariamente: a batalha entre a sua competência e a sorte. Maquiavel diria que confiar cegamente no acaso é o caminho mais rápido para a ruína. Ele olhava para o mundo e via 2 tipos de pessoas: aquelas que esperam as coisas acontecerem e aquelas que fazem as coisas acontecerem. Para ele, depender da sorte, ou do que ele chamava de fortuna, é uma aposta que nenhum homem sábio deveria fazer, pois a sorte é volúvel, instável e traiçoeira. O verdadeiro ideal maquiavélico reside no conceito de virtude, que aqui não tem nada a ver com ser bonzinho ou religioso. Virtude, nesse contexto, é virilidade, é força de espírito, é a capacidade bruta de impor a sua vontade sobre o caos. Maquiavel nos ensinaria que o homem de valor é aquele que constrói diques e barragens enquanto o rio está calmo e o sol brilha. Ele se prepara, porque ele sabe que, quando a tempestade vier, e ela sempre vem,
ele não será arrastado pela correnteza como os despreparados. Essa lição foi um soco no estômago da minha própria passividade. Percebi que muitas vezes eu me escondia atrás de desculpas, culpando o destino, o momento econômico ou até o alinhamento dos astros pelos meus fracassos. Mas Maquiavel compreendeu que isso é fraqueza. Ele exige que você seja proativo. Ele exige que você pare de reagir ao mundo e comece a agir sobre ele. O conselho desse mentor silencioso é claro: não deixe margem para o azar reger a sua vida. Seja o arquiteto, o estrategista e o sócio majoritário da sua própria existência, garantindo que o seu sucesso dependa unicamente da sua competência e nunca da boa vontade do universo. Se você aceita que a ética é utilitária e que a virtude é a chave para a proatividade, o próximo passo, e talvez o mais difícil de engolir, é entender que, em certos momentos, você precisará saber não ser bom. O que Maquiavel diria é que a bondade constante e previsível é uma vulnerabilidade que os outros aprenderão a explorar. Ele nunca aconselhou a crueldade gratuita ou a maldade pela maldade, mas sim a capacidade de usar a crueldade de forma cirúrgica e bem dosada como um bisturi para um bem maior. O objetivo do príncipe, e por extensão, o seu objetivo na vida, é garantir a segurança e a estabilidade. Se para proteger o seu estado, sua carreira, sua família, seu projeto mais importante, for necessário mentir, parecer mais duro do que você realmente é, ou tomar uma decisão que fará você parecer o vilão no curto prazo, Maquiavel diria: faça-o sem hesitar. Isso é o que Maquiavel compreendeu. Um líder ou um estrategista não pode se dar ao luxo de ser escravo da opinião pública e do desejo de ser unanimemente amado. A crueldade, nesse contexto, é apenas a firmeza levada ao extremo para defender o que é vital. Pense bem. Quantas vezes você evitou cortar um relacionamento tóxico ou demitir um funcionário incompetente por medo de parecer mal? Sua hesitação prolongou o sofrimento e colocou seu futuro em risco. O ideal maquiavélico nos ensina que a sabedoria reside em ter a coragem de ser mal quando a situação exige, porque a alternativa, a ruína causada pela covardia mascarada de gentileza, é muito pior. É preferível ser o juiz que pune para restaurar a ordem do que o amigo que assiste à destruição em nome da popularidade. Agora que você aceitou a necessidade de saber ser firme em prol do bem-estar, a lição mais famosa de Maquiavel se torna inevitável, e ela é brutalmente honesta. É preferível ser temido do que amado. Maquiavel nos ensinaria que o amor é a emoção mais efêmera e menos confiável para se construir algo sólido. Depender da afeição alheia nos torna reféns da ingratidão e da conveniência humana. Pense em qualquer pessoa que o abandonou no momento em que você deixou de ser útil, ou em um funcionário que só é produtivo quando você está presente. O amor é um vínculo fraco. Maquiavel nos dá o diagnóstico exato dessa fragilidade humana. Eu cito o próprio pensador: o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários. Já o temor, o medo em ser castigado, não pode ser ignorado com tanta facilidade e, portanto, não falha. Isso não é um convite para você ser odiado. O ódio leva à conspiração e à rebelião. Mas o temor, a reverência pelas consequências, gera respeito inabalável e duradouro. Um chefe que só usa a gentileza para motivar seus colaboradores corre o risco de ser explorado e desobedecido no primeiro sinal de fraqueza. Por outro lado, um líder que estabelece limites claros, padrões de excelência e consequências justas para o não cumprimento, mesmo sendo justo e cordial, inspira o temor da decepção. As pessoas agirão não por um sentimento volátil, mas sim pela certeza da consequência. É o temor da anarquia que mantém a ordem do seu estado, não a esperança de que todos te achem agradável. As lições anteriores nos ensinaram a agir com eficácia e a exigir respeito.
Mas como sustentar essa posição de poder sem cair diante da inevitável crítica? A quinta lição é o segredo da invulnerabilidade, o jogo das aparências. Maquiavel diria que o mundo não é movido pela essência, mas sim pela percepção. A realidade de um homem no palco público está na mente dos outros. Ele observou com a precisão de um cirurgião que todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Essa constatação não é cínica. É a sua maior arma estratégica. O ideal maquiavélico exige que você construa uma máscara. Você deve cultivar a aparência impecável de todas as virtudes necessárias: a piedade, a honestidade, a integridade. O príncipe, ou o estrategista de vida, precisa ser um ator magistral, projetando uma imagem de estabilidade e confiança inabalável. Mas aqui reside a profundidade desse ensinamento. Você deve manter essa aparência não porque você é inerentemente bom, mas porque a impressão de consistência é o que mantém a lealdade e afasta a dúvida. Essa máscara, essa persona pública, serve como um escudo impenetrável. Quando seus inimigos ou aliados se voltarem contra você, eles atacarão apenas o personagem, o avatar que você permitiu que eles conhecessem. Eles estarão gastando energia lutando contra uma ilusão, contra um fantasma, sem jamais conseguir alcançar o seu eu verdadeiro e estratégico que está protegido por trás do disfarce. O erro fatal é permitir que sua vulnerabilidade genuína se torne pública, pois a partir desse momento, você revela o alvo exato para ser derrubado. Portanto, o mestre do jogo é aquele que vive na dualidade, agindo com a dureza necessária, mas mantendo sempre um sorriso, um semblante de retidão e uma face pública rigorosamente controlada. A sexta lição de Maquiavel é um teste de inteligência aplicado à sua vida social, e ela é elegantemente simples. Maquiavel diria: quer estimar a inteligência, o caráter e o futuro de um homem? Não o ouça falar sobre si mesmo. Olhe para a roda de pessoas que ele mantém à sua volta. Este é o primeiro método e o mais infalível para estimar a qualidade de um governante, ou, no seu caso, a qualidade do seu futuro. Isso é o que Maquiavel compreendeu. Nós somos, irrevogavelmente, a média das 5 pessoas com quem passamos a maior parte do nosso tempo. O seu círculo social não é apenas um grupo de convivência. É um reflexo, um termômetro e, mais importante, um acelerador ou um freio para o seu destino. Se o príncipe se cerca de aduladores, de medíocres e de pessoas que vivem na passividade da sorte, ele se torna exatamente igual a eles e seu reino, sua vida, está condenado ao fracasso. O ideal maquiavélico, portanto, exige uma seletividade impiedosa. A verdadeira inteligência não está apenas em escolher bons conselheiros, mas em ter a virtude de se afastar daqueles que drenam sua energia e contaminam sua ambição. A ideia central que você deve entender é: mostre-me com quem andas, e eu te direi não quem tu és, mas quem tu serás em 5 anos. Sua ambição, sua ética de trabalho e até mesmo sua definição de sucesso serão calibradas pelos padrões do seu círculo social. Cercar-se de indivíduos proativos, virtuosos e estrategicamente competentes não é um luxo, é uma necessidade. Se você quer elevar o seu jogo, deve elevar a qualidade dos seus jogadores. A lição anterior nos convida a uma auditoria social rigorosa. Maquiavel, como um mentor filosófico, nos faria olhar para a metáfora do ouro e do chumbo. Se você passa seus dias com o chumbo, inevitavelmente seu brilho será ofuscado e sua ambição contaminada. Para ilustrar melhor essa lição, imagine-se como um rei, o único com as ferramentas para forjar um novo destino no reino. Você decide, em um ato de grande virtude, libertar todos os escravos. Você quebra as correntes, aponta para o horizonte e promete a liberdade da terra prometida, um lugar cheio de potencial e grandeza. Mas ao invés de correrem para a luz, muitos hesitam.
Eles olham para as correntes no chão com uma estranha familiaridade, talvez até com carinho. A vida livre, afinal, é incerta, arriscada e exige virtude. A escravidão, por outro lado, é cômoda, previsível e lhes garante a mediocridade do pão de cada dia. O que Maquiavel nos faria perceber é que a maior perda de tempo de um líder virtuoso não é lutar contra um inimigo externo. É lutar para libertar alguém que, no fundo, prefere a segurança e o conforto da própria servidão. E é exatamente essa triste verdade sobre a natureza humana, a servidão voluntária, que nos leva à nossa sétima e última lição, e talvez a mais dolorosa de todas, pois exige que você encare uma verdade difícil sobre o potencial humano. Não perca tempo tentando libertar um povo que, no fundo, prefere a escravidão. O que estamos abordando aqui é o conceito de servidão voluntária. Maquiavel nos ensinaria que o maior obstáculo para a grandeza não é a tirania imposta de fora, mas sim a tirania do conformismo que reside dentro de cada um. Pessoas que optam pela mediocridade, que se recusam a usar seu potencial máximo por medo do fracasso e da responsabilidade, tornam-se escravas por escolha. Para elas, a segurança previsível da vida medíocre é psicologicamente mais atraente do que o risco e a dor necessários para conquistar a vida dos seus sonhos. Maquiavel diria que o esforço gasto para resgatar, motivar ou arrastar esses indivíduos é a mais pura forma de desperdício do seu tempo. E aqui está a reflexão mais profunda. O escravo voluntário não apenas rejeita a liberdade, mas também ressentirá o libertador. Sua presença virtuosa o incomoda, pois expõe, pelo contraste, a própria covardia. Eles não querem ser mudados. Eles querem que você se junte a eles na inação para que possam se sentir melhor sobre sua escolha. O ideal maquiavélico neste ponto se torna autopreservação. Seja você mesmo o protagonista absoluto e inegável da sua história. Sua energia, seu foco e sua capacidade de ação são recursos finitos e inestimáveis. Corte o laço com os escravos voluntários, não por arrogância ou falta de empatia, mas por estratégia e compromisso com o seu próprio projeto de vida. Deixe aqueles que amam suas correntes em paz e use sua virtude para dominar o seu próprio destino. Esta é a verdadeira liberdade final que Maquiavel nos concede, a de focar exclusivamente naquilo que podemos controlar. E é por isso que, se você chegou até este momento, eu sei que estas 7 lições não são apenas teoria. Elas foram o mapa que me tirou da ingenuidade e me colocou de vez no jogo. Aplicar Maquiavel não me fez um vilão, mas sim um indivíduo eficaz. Eu aprendi a ser firme sem ser tirano. Eu me libertei da paralisia da sorte e ganhei a coragem de ser temido para ser respeitado. E, acima de tudo, aprendi a parar de lutar batalhas perdidas contra a mediocridade e a me proteger construindo um escudo impenetrável de percepção. Eu parei de ser a peça no tabuleiro. Maquiavel nos obriga a encarar a verdade sem filtros e nos ensina que o poder não é dado, é tomado e mantido através de estratégia e ação, e não de boas intenções. Mas agora que você tem a chave para a porta da percepção, a provocação final é esta. Se você entende as regras do jogo e sabe que o mundo é movido pela utilidade e pela força, onde de fato reside a sua responsabilidade? Em ser um bom homem de um mundo ideal que não existe? Ou no homem virtuoso que garante o sucesso e a estabilidade da sua própria vida? Você provou ser um dos poucos que suporta o peso desta verdade. Para validar sua consciência e declarar sua rebeldia contra a servidão voluntária, comente a frase: "Eu recuso a servidão". Use este comentário como seu ato de resistência. E se este vídeo te deu a clareza e o arsenal mental necessários, deixe o seu like agora. Não é apenas um gostei, é um ato de consciência para mostrar ao algoritmo que a filosofia do poder não pode ser silenciada. E inscreva-se para continuar a jornada. Mas, se você está pronto para parar de apenas falar sobre estratégia
e está preparado para vivê-la no seu dia a dia, para se cercar de outros estrategistas e acessar o arsenal completo que desenvolvemos aqui, eu te desafio. Torne-se um membro deste canal. Não é uma assinatura. É um compromisso filosófico com a busca incessante pela virtude e pelo domínio próprio. Afinal, lembre-se sempre desta máxima. A maior ilusão de liberdade é não saber que você escolheu suas próprias correntes.